Olá, neste vídeo vou falar sobre a erosão costeira episódica. Vou abordar o que é este processo, tempestades costeiras, que são o processo principal que causam este tipo de erosão costeira, explicar como se define uma tempestade com base em séries temporais, e falar também como se define com base em impactos na morfologia costeira. Por final, vou também mostrar quais os processos envolvidos quando se ocorrem tempestades e os seus impactos. A erosão costeira episódica ocorre durante eventos extremos, quando as condições hidrodinâmicas são alteradas de forma significativa, são bem mais severas do que tipicamente um ambiente costeiro está exposto, e, portanto, a ação da onda começa a atuar em zonas superiores no perfil de praia, digamos, e atuando de forma a remover sedimentos da parte superior para a parte inferior, até que um novo equilíbrio seja atingido face a essas novas condições hidrodinâmicas. Aqui neste vídeo mostra uma simulação feita em laboratório que mostra então uma condição inicial de um perfil de praia praticamente plano, e quando é sujeito então a ondas mais energéticas, vocês vão vendo como ele vai se alterando. As principais alterações então ocorrem aqui na parte superior do perfil de praia, onde se dá então uma erosão de uma morfologia que estava intacta, e à medida que se vai ocorrendo a erosão, vai havendo deposição na parte inferior do perfil de praia. À medida que esta deposição se vai, digamos, vai aumentando, vai também afetando como a onda vai incidindo neste perfil de praia, dissipando mais a energia da onda em zonas mais profundas, em zonas mais distantes da zona da linha de costa, reduzindo então, digamos, a energia quando essa onda chega na praia. Então, a partir do momento que existe um equilíbrio em que a condição da onda é reduzida o suficiente para que ela chegue aqui na parte superior com menos intensidade e menos capacidade de erodir o perfil, então nessa condição a erosão acaba por se estabilizar e o perfil acaba por atingir um novo equilíbrio. Então, digamos, este tipo de processo ele é um processo natural, ocorre em ambientes costeiros. E tipicamente a resposta então é exemplificada aqui, como vocês podem ver por este esquema, em que se dá a erosão da parte superior, deposição na parte inferior e um novo equilíbrio, um novo perfil é estabelecido no final então desta tempestade, deste evento extremo. A erosão costeira episódica é um processo principalmente transversal, então com a troca de sedimentos da parte superior do perfil de praia para a parte inferior, e digamos é um processo que está inserido numa variabilidade climática causada principalmente pela sazonalidade do clima de ondas. Então, tipicamente este processo ocorre durante tempestades em situações de inverno, e é seguido então de uma fase de recuperação que ocorre principalmente em situações de calmaria, ou seja, situações de verão. Alguns exemplos ou indicadores costeiros que podem identificar a ocorrência de erosão costeira episódica são a presença de escarpas em bermas ou em dunas, ou até mesmo a presença de detritos na praia, ou lixo marinho, que identificam de facto que houve uma alteração na hidrodinâmica local, um, ou até mesmo, digamos, a presença de, digamos, infraestrutura urbana ou humana que foi degradada de forma direta devido à erosão causada por estes eventos. Neste vídeo eu vou mostrar então um exemplo dos processos de erosão costeira episódica, de como esses processos fazem com que a linha de costa recue, mas que tipicamente estão associados a uma recuperação posterior desse mesmo ambiente costeiro. Este vídeo trata-se de um vídeo produzido pela Universidade de New South Wales e os dados que foram utilizados aqui para produzir esta animação foram obtidos por câmara de vídeo. As imagens utilizadas são médias temporais, ou seja, são segmentos de conjuntos de imagens que são a partir dos quais são determinadas médias, e com isso é possível
identificar de forma mais evidente a posição da linha de costa ao longo do tempo. É possível também identificar aqui nesta praia, antes do início do período de inverno, que começa aqui no mês de junho, que a praia está numa condição bastante boa, ou seja, com uma largura boa, com a duna intacta, digamos, sem sinais de erosão, sem escarpas. E agora vocês vão ver ao longo do tempo como esta condição vai alterando com a situação de inverno, mas depois também como ela vai recuperar na situação de verão. Então, aqui vocês podem ver estas manchas brancas que são devido à arrebentação de ondas. Como podem ver, houve um contacto da linha de costa com a duna. Vejam agora como a duna foi toda erodida e tem uma escarpa ao longo da sua extensão. Tem zonas aqui em que foram inclusive colocadas pedras para proteger estas habitações. Dá-se aqui algum período de recuperação entre outras tempestades. Como vocês podem ver, a largura de praia voltou a alargar. Mas ainda vai ocorrer aqui uma nova tempestade, como vocês viram aqui. Viram também ali marcas de detritos que indicam a presença de tempestades. E agora, em situação de verão, como a praia voltou a recuperar para uma posição muito próxima, digamos, da posição inicial que foi medida no início deste vídeo. Óbvio, ocorreram alterações profundas na duna, e esse tipo de processo de crescimento dunar é um processo que leva mais tempo a ser recuperado. Contudo, a linha de costa ela teve a capacidade de se manter novamente e de recuperar a posição inicial antes do primeiro inverno medido ali pelaquela câmara. É importante distinguir então entre erosão episódica e estrutural, que foi falado, digamos, no primeiro módulo desta disciplina. Aqui tem dois exemplos que demonstram de forma bastante clara o que é que isso significa, essa diferença. Em que, digamos, temos aqui um exemplo numa praia no Vietnã, em Nha Trang, e em Benin, no Grande Popo, em que também por monitoramento de câmara de vídeo foi possível então mapear a posição da linha de costa ao longo do tempo, que é esta linha a preto que vocês veem aqui. Aqui estão os diferentes meses do ano que foram monitorados, aqui entre 2013 e 2014 e aqui entre 2013 e 2015. E o que se pode identificar aqui são diferentes sazonalidades que se verificam nestes dois ambientes costeiros. Estão expostos a diferentes climas de agitação marítima e, portanto, têm também, por isso, um padrão diferencial de fases de erosão e recuperação. Aqui no Vietnã, como vocês podem ver, a linha de costa mantém-se relativamente estável durante um longo período de tempo, até à chegada da estação das monções e tufões. Aqui são dois tufões que ocorreram no ano 2013, bastante severos. E, como vocês podem ver, eles causam então um recuo da linha de costa, uma posterior recuperação, mas quando aqui ocorrem em sequência, essa recuperação não chega a ser total até que a linha de costa recupere a sua posição inicial. Então, causa como consequência uma agravação da erosão, mas depois, com a fase, após essa fase de monção, dá-se então uma recuperação e a linha de costa volta à posição inicial. Então, nesta situação, trata-se de erosão episódica seguida de recuperação e aparentemente não existe uma erosão costeira estrutural nesta região costeira porque a linha de costa recuperou a sua posição inicial. Já neste caso, no Benin, é possível verificar que existem as fases de erosão e recuperação relacionadas com as diferentes estações de inverno e verão. Contudo, é possível também identificar claramente uma tendência de recuo que indica, digamos, que esta zona costeira está a sofrer erosão costeira estrutural. Então, no caso, digamos, existe a ocorrência de ambos, ou seja, existe a ocorrência de erosão costeira episódica seguida de recuperação, mas existe também aqui de uma forma bem clara, uma erosão costeira estrutural. É importante clarificar que as duas podem não estar relacionadas. No caso aqui foi identificado que
O motivo para esta tendência é que, digamos, a direção das ondas nesta região tem vindo a sofrer uma modificação e com isso tem agravado então a erosão costeira e de certa forma ela pode sim afetar a erosão episódica, ou seja, em zonas onde esse recuo ou onde ocorre falta já de sedimento que causa a erosão costeira estrutural, pode então a erosão costeira episódica ter um impacto mais severo. Mas é importante então distinguir que são processos distintos. A erosão episódica trata-se, portanto, de um processo com importante variabilidade anual, intraanual, ou seja, ela ocorre em períodos específicos e, posteriormente, à sua ocorrência, dá-se então a recuperação da praia. Então, estas mudanças que ocorrem são, digamos, as mais significativas que ocorrem nestes setores costeiros. Aqui tem alguns exemplos de perfis de praia onde é possível verificar os pacotes de variação vertical identificados em cada um destes perfis. E, digamos, o principal mecanismo que desencadeia variações verticais significativas são derivadas a esta erosão costeira episódica. Este tipo de processo pode ser medido à escala de horas e dias e pode ser quantificado, digamos, tanto em metros, ou seja, se quantificar, por exemplo, um indicador costeiro com uma linha de costa, quantos metros recuou esse indicador, ou também pode ser quantificado em volumes, ou seja, qual a quantidade de volume que foi erodida durante um evento episódico como uma tempestade. Obviamente o impacto que essa erosão episódica vai ter, digamos, que esse evento extremo vai ter localmente, depende de alguns parâmetros como o estoque sedimentar, quanto que esse perfil tem de sedimento em comparação com outros perfis, qual a exposição desse perfil de praia, assim como qual a composição morfológica, se é um perfil mais dissipativo ou menos dissipativo. Todos esses aspectos vão variar de acordo com, digamos, ao longo do litoral podem variar e podem então influenciar a máxima variabilidade, ou seja, quanto de, digamos, de variação vertical, de variação volumétrica ou de variação de linha de costa ocorre em cada um desses setores durante a erosão costeira episódica durante um evento extremo. Bom, falar sobre erosão costeira episódica é essencial também falar sobre tempestades costeiras. E digamos, este é o principal processo que causa erosão costeira episódica e, portanto, antes de, digamos, também para entender melhor, digamos, as consequências, é importante também entender o que é uma tempestade costeira. Não existe uma definição universal para tempestade, pois depende das condições meteoceanográficas locais, ou seja, existem características oceanográficas e meteorológicas locais que mudam de região costeira para outras regiões costeiras e isso afeta de forma significativa o que é considerado uma tempestade a nível local. Ou seja, digamos, em algumas regiões costeiras, storm surge trata-se de um processo que é mais importante do ponto de vista da hidrodinâmica costeira quando ocorrem tempestades do que propriamente a ação da agitação marítima, enquanto que noutras regiões a ação da agitação marítima e a sua interação com a topografia, com a morfologia local é o principal fator que dá origem à erosão costeira e, portanto, também por isso é o principal fator que se deve considerar quando se fala sobre tempestade. Então, a principal falta de clareza na definição está relacionada então com isto, com a complexidade em volta não só da sua geração, da sua propagação e também, por final, a sua interação com a zona costeira. Ou seja, todos estes elementos fazem com que quase que esta definição de tempestade tem que ser feita a nível local, com as características tanto da interação desse evento com a morfologia como da sua geração. Tem que ser feito de forma local. Há algumas definições que permitem, digamos, ser generalizadas, como por exemplo, uma tempestade costeira pode ser considerada
como um conjunto de condições meteorológicas anómalas que possuem o potencial de causar estragos em zonas costeiras e arredores. Esta é uma definição que talvez se possa aplicar a qualquer ambiente costeiro, a qualquer tempestade que ocorra em zonas costeiras. Trata-se de uma anomalia. Tipicamente são anomalias que estão associadas a um sistema de baixa pressão. Esse sistema de baixa pressão está associado também a ventos bastante intensos, então a combinação desses dois elementos faz com que se produzam, digamos, os dois parâmetros mais importantes, que são as marés meteorológicas e a agitação marítima forte. Para se definir uma tempestade utilizando uma série temporal de agitação marítima, tipicamente consideram-se três parâmetros. O limiar de altura, ou seja, o limiar a partir do qual a altura significativa é considerada tempestade. Então, tipicamente utilizam-se valores de excedência, como 5% de excedência, 2% de excedência ao longo de uma série temporal. E com base nessa informação, define-se então esse limiar de altura. Também a duração, ou seja, a partir de que quantidade de registros consecutivos é considerado que é uma tempestade. Essencialmente, este parâmetro serve para remover alguns outliers de uma série temporal, ou seja, se tem registros apenas que aparecem duas vezes seguidas ou uma vez, acaba por pode ser derivado de um erro no sensor. E portanto considera-se que isso não é uma tempestade, mas se considerar que tem mais do que 5, 6 registros horários, então aí já se pode considerar que é uma tempestade. Enfim, isto também digamos, é um parâmetro que é definido de forma subjetiva e depende também das condições locais. E por final, o critério de independência, que está relacionado com o tempo que vai entre uma tempestade e a outra, ou seja, aqui neste exemplo é identificado como I, ou seja, o tempo que vai desde aquele último registro daquela primeira tempestade até o próximo registro que excede o limiar de tempestade. Este tempo permite então identificar se digamos, a geração da primeira tempestade está ou não relacionada com esta tempestade que surge na série temporal a seguir, ou se são duas tempestades separadas, distintas, com diferentes forçamentos. A definição de tempestade pode ser feita de forma um pouco mais complexa, dependendo, digamos, de quais são os fatores locais que são importantes quando falamos da hidrodinâmica, quais são os fatores que causam, de facto, uma mudança na hidrodinâmica local importante. Então, por exemplo, em zonas costeiras onde uma anomalia do nível do mar, como por exemplo causado por marés meteorológicas, quando esse fator é importante, pode-se juntar essa informação dessa maré meteorológica e, digamos, utilizar a definição de tempestade com base nesses dois elementos, ou seja, na altura de onda e também na altura digamos, da maré meteorológica. Então, nesse caso, utiliza-se então o limiar da altura de onda, que aqui está identificado aqui nesta barra horizontal, e também o limiar desta, digamos, anomalia do nível do mar, que se trata de uma maré meteorológica, e apenas então, quando é excedido em ambos os parâmetros, em altura de onda e em maré meteorológica, é que é considerado uma tempestade. Então aqui temos neste exemplo uma primeira tempestade aqui, em que ambos os parâmetros são excedidos, a altura de onda e a maré meteorológica. Temos aqui outro caso em que também é excedido, aqui, e aqui não temos então a ocorrência de uma tempestade, porque se repararem, o limiar da maré meteorológica não foi excedido, foi apenas o da altura de onda, então aqui não é considerada uma tempestade. O mecanismo forçador destas tempestades costeiras trata-se principalmente de sistemas de pressão à escala sinótica. Estes sistemas de pressão podem ser classificados em dois tipos, principalmente os de baixa pressão são os que causam estas tempestades e são relacionados então com sistemas ciclónicos de baixa pressão. No Equador, ou próximo da zona equatorial, são conhecidos como
ciclones tropicais, enquanto que em latitudes médias são conhecidos como ciclones extratropicais. Este tipo de eventos geram então, portanto, baixa pressão no seu centro e também ventos com bastante intensidade. No hemisfério norte, como se pode ver aqui neste exemplo, trata-se então, a circulação dos ventos dá-se no sentido anti-horário, enquanto que no hemisfério sul o sentido de circulação dos ventos é horário. E com isto, digamos, o que ocorre então é, neste caso no Atlântico Norte, são a geração de tempestades que se vão, digamos, propagando de este para oeste e a orientação, digamos, é no sentido anti-horário, ou seja, a incidência da ondulação nesta região costeira será, neste sentido, será quase perpendicular. Também os ciclones tropicais dão origem a tempestades costeiras severas. Tipicamente este tipo de sistemas geram-se então na região equatorial e, digamos, é um mecanismo, digamos, que a atmosfera tem de transportar o calor desta zona equatorial para as zonas extratropicais, para latitudes mais altas, e através destes sistemas de baixa pressão, então, são criados ventos, digamos, muito fortes, muito intensos, e dão origem então a este tipo de eventos. Aqui te mostram algumas storm tracks de regiões do planeta onde se geram a maior parte destes tipos de ciclones tropicais. Zonas onde ocorrem com grande frequência, principalmente aqui na região do Pacífico, é bastante importante. No Pacífico Oeste, nesta região, estes ciclones são conhecidos como tufões, enquanto que aqui na zona este são conhecidos como furacões. Também aqui no lado atlântico digamos, da América Central também existe uma grande dinâmica deste tipo de eventos, principalmente causadas pelas águas quentes e por toda esta circulação complexa tropical aqui derivado do Golfo do México. E aqui este tipo de eventos são conhecidos então como furacões. Então nós vimos atrás que tempestades costeiras podem ser definidas com base no seu forçamento meteoceanográfico, nomeadamente altura significativa e também maré meteorológica. Contudo, existem outras formas de definir tempestades com base, por exemplo, no seu impacto. Uma metodologia que permite então identificar e fazer essa relação foi proposta por Almeida et al. 2011, onde, digamos, foi definida então, com base em observações de perfil de praia, perfil topobatimétrico, foi então identificado que cada setor, cada região do perfil de praia, ou seja, aqui a parte superior do perfil de praia, aqui uma zona onde ocorre em determinadas situações um terraço de maré e aqui a zona onde ocorre o banco submerso. E aqui uma zona mais profunda onde as variações verticais não são tão comuns. Então, em cada um destes setores, e foi identificado que existe uma relação com o forçamento, com a altura de onda, e com base nessa relação foi estabelecidos limiares, aqueles limiares que são utilizados lá atrás, que eu falei lá atrás, para definir tempestades, são aqui também definidos, mas de forma setorial e com base no seu impacto morfológico, ou seja, a partir destes limiares é considerado que as variações verticais que ocorrem nesta região costeira são significativas e podem ser definidas tempestades com base nessas informações. Outra metodologia que também permite classificar, digamos, o impacto da tempestade numa zona costeira e com isso, digamos, também apoiar a definição de tempestade nessa zona costeira, foi desenvolvida por Salinger em 2000, conhecido modelo Storm Impact Scale, que foi desenvolvido para, digamos, barreiras arenosas e que considera então os aspectos morfológicos da zona costeira, da barreira no caso, mas também pode ser aplicado este tipo de modelo a zonas costeiras arenosas com a presença de dunas. Digamos, é estabelecida então uma relação entre o run-up, a ação da onda sobre a praia,
e aspectos morfológicos como a base da duna, topo da duna. Com base nessa relação entre esses dois elementos, é possível então estabelecer uma classificação, enquanto que para situações em que o run-up está abaixo da base da duna, é considerado um regime do tipo swash, em que apenas ocorrem variações morfológicas na face de praia. A partir do momento que o nível do run-up excede a base da duna, começa então a haver ação sobre a face da duna e começa a haver colisão. Daqui para a frente então é quando ocorre sobre a elevação digamos, do run-up sobre a crista da duna e começa a ocorrer processos como overwash ou inundação persistente em zonas costeiras. Então, conhecendo, digamos, a relação hidrodinâmica do run-up com os parâmetros morfológicos da zona costeira, é possível relacionar ambos e também com isso chegar, digamos, a uma definição de tempestade. Qual é que é a condição que causa um destes diferentes tipos de impactos morfológicos? Bom, então para entender como é que a hidrodinâmica causada por tempestades atua e causa impactos em zonas costeiras, é importante compreender um conjunto de processos, nomeadamente, digamos, existe um conjunto de fatores que são responsáveis pelo nível do mar local, esses fatores estão aqui demonstrados neste esquema. O nível médio do mar, digamos, é a base a partir do qual todos estes outros processos ocorrem, então, digamos, é um que controla de forma mais importante toda a ação da tempestade sobre uma zona costeira. Outro fator bastante importante é a maré astronómica. A maré astronómica ela tem uma grande importância, nomeadamente na sincronização com a ocorrência do pico da tempestade. Quando ela ocorre, a tempestade ocorre no pico da maré alta, o seu impacto sobre a morfologia é bastante mais importante do que quando esse pico ocorre em situação de maré baixa. Então, acaba por ser um parâmetro que não é forçado por nenhum agente climático, mas que tem uma importância bastante grande na ação da tempestade em zonas costeiras. Também a maré meteorológica é bastante importante. Quando esta maré tem, digamos, uma elevada magnitude, ela pode de facto fazer uma grande diferença quando combinada com a maré astronómica também. Então, a combinação de uma maré astronómica alta com uma elevação grande de maré meteorológica causa, digamos, com que o nível do mar tenha uma elevação bastante alta e com isso, digamos, a ação das ondas se torne bastante capaz de atuar em zonas mais elevadas da praia. Aqui na parte superior da praia, então, a ação da onda é controlada pelo setup e pelo run-up. Então, um dos processos mais importantes que faz com que o nível do mar local se eleve de forma significativa durante tempestades é a maré meteorológica, ou também conhecida como storm surge. Este processo acompanha, digamos, estes sistemas de baixa pressão que devido, digamos, essa baixa pressão é gerada então uma sobreelevação do nível do mar na superfície do oceano, mas principalmente devido ao forçamento dos ventos, aos ventos ciclónicos de elevada intensidade, é então gerada, digamos, uma sobreelevação do mar na zona costeira. Então, este tipo de maré meteorológica ela é influenciada pela morfologia do fundo também, em plataformas continentais estreitas e com um pendor forte. Estas marés meteorológicas normalmente têm uma magnitude relativamente pequena, enquanto que em plataformas mais largas e com um pouco de declive, ela pode ter uma magnitude bastante maior. É o caso, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, onde a plataforma continental é bastante rasa, digamos, e com um pendor bastante pequeno. Existe, de facto, desenvolvimento de storm surge com grande importância que chegam a atingir alguns metros. Então, este tipo de evento pode também, em alguns casos, se propagar em direção oposta à zona costeira.
dependendo, enfim, do hemisfério em que se encontra e em que zona costeira se encontra, ela vai propagar-se ou não na direção dessa zona costeira. E então a combinação deste fator com, por exemplo, a maré astronómica, ou seja, uma maré alta de uma maré astronómica, pode de facto induzir uma variação de nível na zona costeira bastante importante e depois, combinado com a ação das ondas, originar erosão costeira bastante severa e inundação. Um exemplo que é recorrente, digamos, nos Estados Unidos é recorrente este tipo de fenómenos de storm surge com elevada magnitude, derivado aos furacões que ocorrem nesta região. Um exemplo bastante evidente é o furacão Katrina, onde foi, por exemplo, observado cerca de 9 metros de storm surge. Então é uma magnitude bastante grande portanto, como podem, digamos, visualizar, o impacto é devastador, ou seja, quando se coloca uma zona costeira que já é relativamente baixa, exposta a um nível sobrelevado a 9 metros acima do nível normal, do nível do mar, qualquer região costeira que tenha um relevo relativamente baixo é inundado e de forma bastante severa. Assim que nos aproximamos então de zonas costeiras, os processos de onda têm mais importância, nomeadamente o empilhamento de onda por quebra de onda, conhecido também como wave setup, que se trata então do aumento do nível da água entre o ponto de rebentação e a parte superior da praia, induzido então pelo efeito de rebentação das ondas incidentes. Este processo faz com que então ocorram um aumento, digamos, do nível do mar, tanto na face da praia como na zona de surf, isto causa, digamos, gradientes de pressão, tensões que dão origem a correntes, como, digamos, a corrente no sentido oceânico, conhecida como undertow, que é uma corrente submarina que transporta os sedimentos da parte superior da praia para o banco submarino. Assim como essas tensões e esses gradientes de pressão vão dando origem a outros processos, como por exemplo a geração de ondas mais longas, como ondas infragravíticas, que podem também ter uma importante ação sobre a face de praia durante o processo de espraiamento. Bom, então, e outro processo induzido por onda, bastante importante nestas questões de erosão costeira devido a eventos extremos, é o processo de espraiamento, também conhecido como run-up, e que é a distância entre a linha de água momentânea e a linha de média do nível do mar, medida durante um determinado período de tempo. O run-up permite então identificar qual a zona da praia que está a ser inundada pela onda, e durante tempestades, tipicamente, este nível atua sobre a face da praia e zonas superiores da praia, incluindo a duna, e a partir desse momento, quando este nível começa a atuar sobre a face da duna ou inclusivamente a passar sobre a crista da duna, é nessa situação que começam a ocorrer as modificações morfológicas mais importantes quando ocorre, digamos, a erosão costeira mais importante. Considerando então a relação entre o nível de run-up o impacto morfológico e de acordo com a proposta de Salinger, é possível então identificar 4 tipos de impactos costeiros que causam erosão costeira episódica. Tipicamente eles podem ser identificados na praia com alguns indicadores, nomeadamente quando a erosão, o nível de run-up, é inferior à base da duna. O que ocorre é tipicamente uma erosão de uma berma ou algum tipo de estrutura morfológica que aparece na face de praia e causando então este tipo de morfologia que são escarpas. Quando a duna, quando o run-up começa a atuar sobre a base, acima da base da duna, como é este exemplo aqui, então nesse caso começa a ocorrer a erosão da face da duna, tipicamente na base da duna começa a ser erodida, causando uma instabilidade da estrutura dunar que depois leva ao seu colapso.
e com isso vai erudindo e causando também estas escarpas que são comuns se observarem dunas após tempestades. A partir do momento que o run-up começa a ser mais elevado do que a crista dunar, aí então começa a ocorrer o processo de galgamento, também conhecido como overtopping ou overwash. E nessa situação, então, digamos, a transposição do run-up sob a crista desta duna ou da barreira faz com que grande parte do sedimento que está, digamos, localizado nesta região da crista é transportado para a parte continental, dando então origem aos chamados leques de galgamento, como aqui se pode observar inclusivamente nesta outra imagem. Aqui estes leques são claramente indicadores de que houve uma transposição, digamos, da água do run-up para o outro lado da barreira. Quando este tipo de processo é persistente, ou seja, quando a água o nível de run-up está constantemente sobre a crista da barreira ou da duna, então dá-se o processo de inundação. E nesse tipo de situação, então, digamos, a destruição e o impacto é o mais severo de todos. Pode dar origem a aberturas nas barreiras persistentes. No caso, quando existem construções ou habitações, pode dar origem à destruição por completo. Então, digamos, este é o último impacto e o mais severo de todos.